Oi, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre colonização. Vamos ver dois modelos de colonização que foram implantados na América, o modelo espanhol e o modelo inglês. Nas colônias da América Espanhola, as regiões colonizadas pela Espanha, foram descobertos metais preciosos. E aí, com essa descoberta de metais preciosos, que era muito importante para o sistema mercantilista, o que acontece? A Espanha cria um sistema, cria mecanismos de controle dessas colônias. Entre esses sistemas de controle, eles criaram o quê? Criaram as casas de contratação, que ficava em Sevilha, né? Ficava na Espanha, essa casa de contratação. E aí ela seria responsável pelo controle das relações comerciais entre as colônias e entre metrópole e colônia. E também por esse fluxo de migração dos espanhóis para as colônias. Outro sistema de controle também era o Conselho Supremo das Índias. Esse já era responsável pela administração diretamente na colônia, por organizar essa administração na colônia. Também responsável pela criação das leis, não só da administração, mas das leis que orientariam, né, a como seria desenvolvidas atividades nas colônias. E o sistema de portos únicos, em que apenas alguns portos eram responsáveis pelo fluxo de mercadorias entre metrópole e colônia. Com isso, a Espanha garantia um controle maior sobre as suas colônias e também o aumento de suas riquezas. O território que compreendia as colônias da América Espanhola era um território enorme. Pegava desde a América Central até o sul da América do Sul. Então, para garantir o controle desse vasto território, a coroa espanhola dividiu esse território em vice-reinados. E cada um desses vice-reinados tinha um vice-rei, que era um representante do rei da Espanha aqui na América. Então, tinha que ser um funcionário de altíssima confiança, já que ele estava representando o rei, o próprio rei da Espanha. A nível local, tinham os cabildos, que eram compostos por chapetones e crioulos. Quem eram esses, né? Os chapetones eram espanhóis vindos para a América para exercer esses cargos de confiança nos cabildos. Nessa administração, né? Esses mais altos cargos ficavam com os chapetones. Já os crioulos eram descendentes de espanhóis que haviam nascido na América, mas aí já, portanto, filhos de colonos. Eles tinham dinheiro, vinham de famílias importantes, mas não tinham tanta importância como os chapetones, que eram espanhóis de nascimento. Então, eles ficavam com cargos abaixo dos chapetones, mas mesmo assim, eles administravam também os cabildos, embora, como eu disse, com cargos não tão importantes quanto os chapetones. A primeira atividade, né, na América Espanhola, a primeira atividade intensa foi a mineração, justamente porque foram encontrados metais preciosos, né? Como eu falei logo no início da aula, toda a preocupação com esses metais preciosos, esse controle para o enriquecimento da coroa espanhola. Então, essa mineração para a exploração dessas minas foi usada amplamente a mão de obra indígena. E havia dois tipos de exploração dessa mão de obra indígena. Um era a mita e o outro a encomienda. A mita consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas de ouro e prata, com um pagamento mínimo, assim, menos do que o suficiente para a sobrevivência deles. Já a encomienda, com autorização da coroa espanhola, os colonos teriam autorização para utilizar indígenas para o trabalho nas minas, desde que esses indígenas fossem cristianizados, que fossem catequizados. E aí o que acontece? Eles formam aldeamentos indígenas para essa cristianização e utilizam
esses indígenas exploram a mão de obra deles no trabalho nas minas. E esses indígenas são deslocados para várias regiões, porque o trabalho com mineração, você explora de uma área, depois esgotou aquilo ali, você muda para outra região, e esses indígenas eram deslocados, perdiam muito de suas tradições, de suas raízes, e também passavam por esse processo de aculturação, uma vez que essa cristianização, essa imposição da religião cristã, passava por cima de toda a cultura que eles já tinham anteriormente. Então, isso contribuiu muito, tanto para a dizimação dos indígenas, pelo esgotamento com o trabalho e as poucas condições, né, de sobrevivência, porque recebiam pouquíssimo, menos do que o necessário para sobreviver, e também pela aculturação, pela perda de suas práticas culturais, porque se passava por cima dessas práticas com as práticas do colonizador. Além da mineração, outras atividades também foram praticadas na América Espanhola, como a agricultura, praticada nas haciendas, que eram grandes propriedades rurais, nas Antilhas e América Central, predominantemente, e a pecuária, que também foi desenvolvida no México e no Vice-Reino da Prata. Em todas essas atividades, era utilizado a mão de obra indígena. Aí você já vem estar se perguntando, professora, não houve mão de obra escravizada africana na América Espanhola? A senhora só está falando dos indígenas? Houve sim. No vice-reinado de Nova Granada, não havia indígena suficiente para para a exploração do trabalho. E aí eles fizeram uso da mão de obra de africanos escravizados. Enquanto a América Central e parte da América do Sul eram colonizadas pela Espanha, na América do Norte, quem iniciava o processo de colonização era a Inglaterra. A primeira tentativa se deu entre 1584 e 1585, quando Walter Raleigh ele funda a colônia da Virgínia. Isso foi durante o reinado da Rainha Elizabeth, e a colônia recebeu esse nome em homenagem à virgindade da rainha, que era conhecida como a Rainha Virgem, já que ela nunca casou. Essa colônia acabou não dando certo, assim, essa primeira tentativa acabou sendo frustrada por causa de muitos ataques dos indígenas da região. Então, a colonização inglesa, ela só passa a ter um novo impulso no século seguinte, no século XVII. Com a criação das companhias de comércio, essas companhias de comércio inglesas, elas passam a estimular o surgimento de colônias, justamente para poder ter essa movimentação comercial com outras áreas, né? E também há o interesse de mais pessoas de buscarem uma nova vida nessas novas terras. Por quê? Dois grupos de pessoas especificamente, né, deram esse impulso de imigração para a América do Norte. Os puritanos, que eram os calvinistas ingleses, que estavam sofrendo perseguição religiosa na época. Então, eles vêm em busca de uma nova vida e também longe da Inglaterra, eles poderiam praticar sua religião livremente, sem perseguição. Então, eles dão esse impulso à imigração, e também camponeses que haviam perdido seus empregos por causa do processo de cercamento. O que é isso, professora? Grandes áreas que eram utilizadas para a agricultura passaram a ser usadas para a criação de ovelha, para retirada de lã e a fabricação de tecido. Então, todas aquelas pessoas que eram envolvidas na agricultura, no plantio, elas não são mais necessárias para a criação de ovelha. Para a criação de ovelha, para pastorar, né, o trabalho do pastor, baixa poucas pessoas, não precisa tantas pessoas assim. Então, isso leva a um desemprego no campo, as pessoas vão buscar trabalho na cidade, mas também não encontram tanto trabalho assim disponível, e aí é um motivo para que essas pessoas imigrem para a América em busca de uma nova vida. Então, tanto os puritanos
quanto esses camponeses que haviam ficado desempregados por conta dos cercamentos, eles são responsáveis pela formação das 13 colônias da América do Norte. Essas 13 colônias vão ter características diferentes. As colônias mais ao norte e ao centro, elas vão ter mais pequenas propriedades, né, que produzem mais para a subsistência e que desenvolvem mais atividades de comércio interno. E as colônias do sul, que vão fazer amplo uso da mão de obra escravizada, sistema de plantation, que é isso? Grandes propriedades rurais, com monocultura, que é o cultivo de um só produto, e utilização de mão de obra escravizada de origem africana. Então, essas 13 colônias, elas vão dar origem ao que hoje é os Estados Unidos. Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!